Uma alegria nós começarmos agora esse curso sobre o coração da mulher. Sim, o nome do curso eu sei que é A Mulher que Muito Amou. Mas, na verdade, esse curso faz parte de um projeto maior chamado Mulheres Minhas Irmãs. E o assunto principal desse curso é o que acontece no coração da mulher que encontra a Deus. João Paulo II, que eu fiz questão de colocar aqui em cima, João Paulo II, ele escreveu um documento que foi um marco na história da igreja, um marco na antropologia moderna, chamado Mulieris Dignitatem, a dignidade e a vocação da mulher. Nesse curso, o Papa fala de uma maneira humana, de uma maneira antropológica, mas também de uma maneira divina, inspirada. Ele fala da vocação da mulher e da dignidade da mulher. De onde vem a dignidade da mulher? De onde vem a vocação da mulher? Qual é a verdadeira vocação da mulher? Então, esses 3 diazinhos sobre a mulher que muito amou, ele tem por objetivo entrar no coração de uma mulher bíblica, entrar no que aconteceu no coração daquela mulher quando ela encontrou Jesus. João Paulo II fala muito do gênio feminino. E esse gênio feminino, mesmo no documento da igreja, ele fica um pouco amplo. Ele abre uma perspectiva de uma amplitude enorme. Porque o Papa compreende como gênio feminino a maneira da mulher ser, o modo como a mulher se relaciona com Deus e com o mundo e com os outros. Então, o desejo é, nessa série Mulheres Minhas Irmãs, a cada pequeno curso que nós fizermos, a cada pequeno livro que nós escrevermos, o desejo é penetrar nesse gênio feminino, é adentrar no coração dessas mulheres que encontraram Jesus. E quando encontraram Jesus, encontraram o seu verdadeiro valor, a sua verdadeira dignidade, o sentido da sua vida, a razão para a qual elas existem. Não digo existiam porque essas mulheres bíblicas, elas estão em cada um de nós. Especialmente nós mulheres, dentro do nosso coração estão as mulheres bíblicas. E dentro do nosso coração se dá aquele encontro entre nós e Deus que modifica a nossa vida. Dentro desse encontro das mulheres com Jesus, ou das mulheres com Deus, existe um aspecto que nesse curso em especial, nesse livro A Mulher que Muito Amou, em especial se ressalta, que é o amor esponsal. O Senhor, no nosso batismo, desposa a nossa alma. Isso é São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, não é um padre da igreja, ele afirma que a nossa alma se torna esposa de Jesus logo no nosso batismo. E a partir daí a graça santificante vai caminhando conosco e nós vamos crescendo na graça até, se Deus quiser, o matrimônio espiritual, até a plena união com Jesus Cristo. A mulher de que fala esse livro
ela é conhecida como a pecadora. E o livro e também o curso vão mostrar o trajeto que essa Maria de Magdala fez do seu pecado até a união com Jesus Cristo, até o matrimônio espiritual com Jesus Cristo. Todos nós batizados, naturalmente, nós somos chamados ao matrimônio espiritual, como eu acabei de explicar. Mas no trajeto dessa mulher pecadora, nós podemos ver as fases que uma alma que encontra Jesus, as fases que essa alma vive até o matrimônio espiritual. Isso segundo o conceito da espiritualidade de Santa Teresa de Jesus e, obviamente, também de São João da Cruz. Que mulher é essa? Bom, essa mulher é um tipo, que a gente chama tipo, ou seja, é uma mulher bíblica que nós podemos tomar como tipo de todas as mulheres que se encontram com Jesus ressuscitado e se apaixonam espiritualmente por ele e passam a amá-lo acima de tudo, acima de todas as coisas e acima de si mesmas, como diz o primeiro mandamento. Então, vamos lá esse encontro com a nossa Magdala, a nossa Maria de Magdala, a nossa pecadora que se tornou a uma esposa de Jesus Cristo. Vou pegar com vocês uma passagem que provavelmente vocês conhecem e que eu vou precisar ler, porque nós vamos entrar nos detalhes, tá bom? É o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Lucas 7, 36. Um fariseu convidou Jesus a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Aqui nós temos o primeiro detalhe. Primeiro, Jesus era um rabi, era um mestre muito conhecido. Ele vinha fazendo milagres e aonde ele passava, a multidão o procurava. E esse fariseu, cujo nome não aparece aqui, ele, claro, era vaidoso. E também o fariseu aqui aparece como tipo, viu, gente? Também aparece como tipo do fariseu, aquele que a gente considera assim um pouco vaidoso, um pouco cheio de si, um pouco orgulhoso, não é? Não é que todos os fariseus fossem assim, mas esse é um tipo, um fariseu tipo, que a gente usa como tipo da pessoa vaidosa, da pessoa orgulhosa, da pessoa que quer se destacar, que quer aparecer, tá? Bom, vamos lá. Então, um fariseu resolveu convidar esse rabi famoso, esse rabi tão conhecido. Por quê? Porque era costume entre os fariseus dar jantares, banquetes, como a gente diz, mas não é nesse sentido que a gente chama hoje daquela coisa luxuosa, não, mas é um banquete, ou seja, um jantar para muitas pessoas com comida farta e boa, né? E durante esse jantar era normal eles convidarem alguém para falar da Torá, da lei e dos profetas. Então eles chamavam sempre um convidado importante, um convidado de honra, e esse convidado então explicava
expunha algum assunto da Torá. Nesse dia, o convidado foi Jesus. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. A mesa naquela época não era a mesa como nós estamos acostumados hoje. Nós temos, por exemplo, estou aqui sentada à mesa, e essa mesa tem 80 centímetros de altura, não é? Então, naquela época não era assim. A mesa da refeição tinha entre 20 e 25 centímetros, ou seja, mais ou menos um palmo de altura, a altura de uma Bíblia, né? Mais ou menos, talvez um pouco mais. E os convidados, eles não se sentavam em cadeiras como nós nos sentamos hoje. Estou aqui à mesa, sentada numa cadeira. Eles, pelo contrário, se reclinavam sobre o antebraço e ficavam com o corpo para fora da mesa. Então imagine uma grande mesa, mas baixinha, ela é grande em extensão, mas baixinha assim, uns 25 centímetros de altura, mais ou menos. E os convidados deitados em almofadas, apoiados no antebraço. Então eles ficavam virados para a mesa, virados uns para os outros, mas também podiam virar para o vizinho da direita, trocar de braço, virar para o vizinho da esquerda, conversar com o vizinho, com outro, mas sempre nessa posição reclinada, ou seja, com o tronco mais alto, mas os pés para trás, ou no máximo para o lado, né, com as pernas dobradas. Era assim que se dava a refeição naquela época. Outro detalhe é que aquela época, quando se dava um banquete, se abria as portas, se abria os portões, como nós dizemos hoje. Então todas as pessoas que quisessem poderiam entrar e assistir ao banquete, assistir essa pregação, esse comentário que o convidado principal faria sobre as escrituras da época, né? Sobre a Torá, sobre a lei ou sobre os profetas. Então nós tínhamos a seguinte situação, nós tínhamos uma mesa, né, comprida, baixinha, e tínhamos um círculo de pessoas ao redor dessa mesa, um círculo de curiosos, que não iriam comer, pelo menos não necessariamente. Eles não eram convidados para o banquete, eles eram convidados para ouvirem o que aquela autoridade em Torá iria falar, né? E tinha finalmente um outro círculo, né? Tinha a mesa, tinha um outro círculo, que era um círculo de pessoas que iam e vinham, que eram os que serviam à mesa. E, vamos dizer, o círculo de fora é o círculo desses curiosos, né? É preciso a gente saber disso para poder entender a passagem de Lucas 7, 36 e seguintes, tá bom? Então, vamos lá, vamos reler agora com essas informações. Um fariseu, que é o tipo fariseu, convidou Jesus a comer com ele. Isso por si só já era um escândalo, porque um mestre, um rabi, ele não podia, vamos dizer assim, se misturar muito. E Jesus não se dizia e nunca foi da seita dos fariseus. Os fariseus eram uma seita dentro do judaísmo. Um fariseu convidou Jesus a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu
e reclinou-se à mesa. Você pode ir imaginando a cena comigo. Apareceu então, olha o verbo que São Lucas usa, né? Apareceu, ela não foi convidada, ela estava na massa dos curiosos, né? No círculo dos curiosos. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Como é que a gente sabe que ela era pecadora? Porque naquela época tinha aquelas pessoas que se consideravam pecadoras públicas, são pessoas pecadoras públicas. Eram prostitutas, eram adúlteras, eram outros tipos, lá não tinha só mulher, claro, homens também, né? Ladrões conhecidos. E todo mundo, a característica de quando a Bíblia diz que alguém é pecador, a característica é que todo mundo sabia que aquela pessoa era pecadora. Não eram pecados escondidos, eram pecados públicos. E na cultura da época, todo o que encostasse, bastava tocar assim, todo o que tocasse num pecador público, no caso aqui uma pecadora pública, se tornava impuro e precisava ir purificar-se no templo. Olha só, né? Era sério. Então você estava passando, encostava numa pecadora ou encostava numa mulher menstruada ou por acaso tocava num cadáver, você se tornava impuro e tinha que ir ao templo para fazer um sacrifício de reparação, para purificar-se. Você tinha que se retratar publicamente, né, no templo, simplesmente porque havia tocado numa pessoa pecadora, ou morta, né, no caso, ou uma mulher menstruada. Então Jesus entrou na casa do fariseu, etc. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Agora olha o detalhe importante para nós. Sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, a mulher trouxe consigo um frasco de alabastro com perfume. O que é um frasco de alabastro? Então, não é uma coisa qualquer. Não é um vidrinho de perfume que eu comprei ali no supermercado. Não. O alabastro, com o perfume que ele continha, era um vaso daquele estilo, geralmente, né? Geralmente daquele estilo oriental, né? Que a gente conhece, com o pescoço, gargalo bem comprido. E lá dentro existia, em geral, perfume de nardo puro. E esse vaso precioso com seu perfume, eles eram importados do Himalaia. Olha só, que coisa grande, né? Essa mulher, diz aqui São Lucas, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe para Jesus a coisa mais cara que ela tinha. Um vidro precioso, feito de mármore, o alabastro é um mármore transparente, né? Com um perfume importado do Himalaia, olha só, não era tão pertinho assim, né? Caríssimo. Nardo puro. E essa mulher foi para o banquete com uma segunda intenção. Para que se levaria um vaso de alabastro para o banquete? Pelo amor de Deus.
tinha que ter uma razão. Então ela tinha uma intenção escondida no seu coração. Ela não queria simplesmente ouvir o que Jesus ia dizer. Ela queria fazer uma outra coisa muito importante. Vamos continuar então com ela, tá bom? O que a mulher fez? Ficando por detrás, ou seja, ela se colocou naquele círculo de curiosos, né, de pessoas que iriam assistir. Ela se colocou por trás de Jesus. Então, vamos ler o versículo inteiro. E, ficando por detrás, aos pés dele, chorava. E com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés e a enxugá-los com os cabelos e a cobri-los de beijos e a ungí-los com o perfume. Vamos lá. Essa mulher, então, entrou na casa do fariseu, que qualquer um podia entrar, se colocou no círculo dos curiosos, mas também não deixava de ser o círculo dos servos, porque os servos se aproximavam da mesa. Os curiosos não, eles ficavam lá atrás, ouvindo, olhando. Mas os que estavam servindo a mesa, eles ficavam nesse trânsito, iam para a cozinha, iam para a mesa, então tinham que passar para lá e para cá. Provavelmente, para estar tão perto de Jesus, essa mulher se fez passar por serva, né? Olha o detalhe, ela ficou por detrás. Ela poderia ter ficado por detrás de qualquer pessoa. E se ela quisesse ouvir Jesus somente, ela teria ficado na frente dele. Não é verdade? Jesus estava assim, e ela estava por trás. Se ela quisesse ouvir Jesus, ela teria ficado do lado de lá e não do lado dos pés dele. Então, ficando por detrás, aos pés de Jesus, chorava. Que coisa mais estranha! O que aconteceu com essa mulher? Com certeza não foi a primeira vez que ela viu Jesus. Ela não estava na presença de Jesus pela primeira vez. Ela chorava diante da santidade de Jesus. Ela foi procurar Jesus. E aí a gente se lembra daquela passagem belíssima, não é? Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Às vezes a gente quer buscar Jesus e quer buscar Jesus de todo o coração, mas a gente reserva um bocadinho para a gente. A gente tem o sentimento de querer ir buscar Jesus, a gente tem a emoção de querer buscar Jesus, mas o coração não está todo lá. O coração ainda está dividido. Bom, eu vou buscar Jesus, mas também não precisa exagerar. Eu vou buscar Jesus, mas... menina, Deus é misericórdia, não precisa mudar de vida não, Ele me aceita como eu sou, não preciso mudar de vida, não preciso me arrepender, não preciso confessar os meus pecados, não vai encontrar Jesus, meu irmão, nunca, 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 porque é preciso, como diz a palavra, buscá-lo de todo o coração. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Se não buscardes de todo o coração, não me encontrareis. Bem simples, né? Bom, ela então começou a chorar.
Porque ele era um homem especial. Na verdade, porque ele era Deus. Deus e homem numa única pessoa. Era Deus encarnado, Deus feito homem. E ela deve ter vivido alguma coisa antes. Quem sabe ela encontrou o olhar de Jesus. Quem sabe ela diante da pessoa de Jesus, viu a sua consciência. Essa é uma graça extraordinária, uma graça, um presente, um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai nos acusar dos nossos pecados. O Espírito Santo vai nos dar conhecimento de quem nós somos. E ao ver quem nós somos, nós vamos ver junto o nosso pecado. Então é como se fosse uma iluminação da consciência. Essa mulher, de alguma forma, encontrou Jesus e a consciência dela se ilumina, ela vê a verdade. Ela vê a verdade sobre Jesus. E ao ver a verdade sobre Jesus, ela vê a verdade sobre ela mesma. Ela conhece a verdade, ela tem um encontro com Deus, que é Jesus, e tem um encontro consigo mesma e se depara diante da verdade que é Deus e da verdade que é ela mesma. No livro A Mulher que Muito Amou, esse momento é muito bonito. Não é porque não é um momento de acusação, não é um momento de cobrança, é um momento de iluminação, um momento de felicidade, um momento de libertação, onde essa mulher, pela primeira vez, vai encontrar a verdade. E a verdade vai fazê-la livre, vai fazê-la feliz, vai dar um sentido à vida dela. Longe de acusá-la, o Espírito Santo a refaz, o Espírito Santo a recria, o Espírito Santo mostra a ela quem ela é e ela se descobre não só pecadora, mas, sobretudo, amada. E ela entende que aquela condição de pecadora vai passar. Que aquela não é a verdade sobre ela. Aquela é uma condição que ela cavou para si mesma. Pela vida, pelas contingências, sabe Deus por quê. Mas essa não é a palavra final, essa não é a verdade final. Ela é amada, ela é escolhida por Deus, ela é querida de Deus. Ela é amada de Deus, ela é esposa de Deus, é esposa de Jesus Cristo. É alma esposa de Jesus Cristo. A gente vai falar sobre isso depois, né? Então, vamos lá. Essa mulher, então, que a tradição conhece como Maria de Magdala, eu vou já dizer por quê, ela ficou por detrás, aos pés de Jesus, e não aguentou. Começou a chorar. Chorar. E diz aqui, com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés. São Lucas chega a ser poético aqui. Porque ele quer dizer o quê? Que eram lágrimas abundantes. Não era uma pequena emoção que você faz assim e passa tudo. Mas eram lágrimas abundantes. Ela estava banhando os pés de Jesus. Ela estava chorando uma vida inteira longe da verdade. Ela estava chorando uma vida inteira longe de Jesus. Então, com as lágrimas, ela banhava os pés e enxugava com os cabelos. Às vezes eu acho engraçado a gente ver esses filmes sobre a vida de Jesus Cristo e tem essa cena, né, da Maria Madalena, né, Maria de Magdala.
E ela então, às vezes no filme você vê que ela chora e pega o cabelo, enxuga o pé de Jesus, aí chora mais, enxuga. Não! Não foi assim de jeito nenhum, me dá vontade de ajeitar o filme. Ela chorava muito, ela soluçava. E saía secreção do nariz e ela falava, era um momento de verdade, de rasgar a alma. E claro que ela enxugava com o cabelo, claro, as mulheres tinham um cabelo muito comprido e isso mostra que o véu dela tinha caído. Né? No livro a gente vê muito o significado do véu. O véu tinha caído, ela enxugava com os cabelos e chorava e tinha todas as secreções próprias do choro e ela enxugava novamente com os cabelos. Ela não queria deixar o mestre, né? O rabi, com os pés molhados, mas ao mesmo tempo ela não queria sair dali. Ela estava uma mulher que encontrou a graça, que encontrou a verdade, que encontrou Deus. Ela chorava, sabia que estava fazendo uma coisa errada, sabia que segundo os costumes iam tirá-la dali em 2 minutos, sabia muito bem que ela tinha que aproveitar cada segundo que ela estivesse ali. E ao mesmo tempo ela viu o incômodo do rabi, no sentido, ela tinha medo, né? Claro que Jesus não se incomodou, mas ela tinha medo de estar causando incômodo. Então ela chorava, ela enxugava, ela chorava, ela enxugava, ela não tinha mais véu para enxugar, ela não podia pegar o vestido porque ela estava sentada no chão, não é, para poder alcançar os pés do mestre. Eu imagino que essa mulher tenha saído lá do 2º ou do 3º círculo e tenha corrido e se jogado nos pés de Jesus antes que alguém tentasse pará-la. Porque, evidentemente, alguém ia tentar pará-la, porque ela estava incomodando o principal convidado da festa. Vamos adiante com a nossa mulher. Começou a banhar-lhe os pés, a enxugá-los com os cabelos, a cobri-los de beijos e a ungi-los com perfume. Gente, isso na época era uma loucura. Cobrir de beijos os pés de um homem significava, na tradição judaica, pedir para casar-se com ele. Na verdade, não era cobrir de beijos, desculpe, era estar aos pés. O mero fato de uma mulher, no caso dela, se sentar ou se deitar aos pés de um homem, era um pedido para que ele se casasse com ela. Isso a gente vê em Ruth e Boaz, no Antigo Testamento. Ruth era viúva e, segundo a tradição, quando o marido morria sem deixar filhos, que era o caso de Ruth, o parente mais próximo devia casar-se com a viúva para dar a descendência ao seu parente. Ruth, então, se deita aos pés de Boaz no campo. E Boaz, no dia seguinte, ao ver Ruth deitada aos seus pés, conversam, evidentemente, e ele a toma por esposa. Então, o que Madalena está fazendo aqui é uma doidice, é uma loucura. Ela provavelmente, vamos imaginar a cena, tá? Ela está no 3º círculo, em dado momento ela corre, se joga aos pés de Jesus, se joga no chão, se senta no chão, começa a chorar abundantemente, aflita, vai enxugando os pés dele com os cabelos dela. Ela tinha muito pouco tempo, o pessoal ia correr para tirá-la de lá, os servos iam correr, aquilo era um escândalo. E ao se colocar aos pés dele, aquilo podia ser interpretado pela cultura judaica como ela pedindo, por favor, que ele casasse com ela, para que ela saísse da situação em que ela estava.
não é? Porque ela tinha muitos homens, mas não tinha nenhum. Ela era prostituída, ela era a mulher do quartel. É um dos significados de Magdalena, é a quarteleira, a mulher do quartel. Então ela tinha muitos homens, mas não tinha nenhum. E ela pede socorro a Jesus. Quando ela se deita aos pés de Jesus, ela está pedindo que Jesus a acolha, que Jesus a ame, que Jesus não a deixe desamparada, né? Claro que ela não sabia nada sobre celibato, tá? E uma das coisas que ela não entendia mesmo era o celibato de Jesus. E eu tenho muita pena porque filmes, séries de televisão, até livros, não é? Veem esse jogar-se aos pés de Jesus, de Maria de Magdala, como um casamento carnal, como se ela e Jesus começassem a ter um caso. Isso é um absurdo, isso é herético, isso é contrário à fé, isso é contrário ao evangelho, isso é contrário à tradição, isso é contrário ao amor esponsal. Aquele gesto belíssimo em que essa mulher conhece a verdade, ao conhecer a verdade é libertada pela verdade e se joga aos pés do mestre pedindo que ele a ampare. Mas não é amparar sexualmente, nem é amparar financeiramente, ela não precisava disso. Ela podia comprar um vaso de alabastro, então ela com certeza não era uma pobretã, né? Ela queria aquele amor que ela havia encontrado, aquele amor novo, aquele amor diferente, aquele amor que não passa. Ela queria que Jesus a deixasse amá-lo, permitisse que ela o amasse, que Jesus a acolhesse. E aí ela faz mais, ela cobre os pés de Jesus de beijos, não é? E isso significa adoração. Beijar os pés significa adorar. Mesmo para a cultura idólatra da qual talvez ela tenha feito parte, você beijava os pés dos ídolos de madeira, de bronze, de prata, de ferro, ídolos que não valiam nada, que não significavam nada, ídolos mudos, ídolos, um boneco somente. Mas era um sinal de adoração. E ela, ao beijar os pés de Jesus, ela reconhece que Jesus é Deus. Então ela começa a beijar, cobri-los de beijos. Então ela não fez, você veja a situação, apressada, chorando, enxugando os pés de Jesus com o cabelo porque tinha caído provavelmente o véu, beijando, cobrindo de beijos, não era um beijinho assim, era cobrindo de beijos os pés de Jesus, beijando, 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 e ao mesmo tempo chorando, e ao mesmo tempo enxugando. Aí ela ainda unge os pés de Jesus com perfume. Então o vaso de alabastro, ele era fechado com cera, né? Cera de abelha. Então você tinha duas formas de abri-lo, ou cavando e tirando a cera com a ponta de uma faca, por exemplo, ou então quebrando o gargalo do vidro, porque esse gargalo era fininho, né? Provavelmente ela quebrou esse gargalo e sacudia, porque tinha o bojo e o gargalo era fino, então mesmo quebrando tinha que sacudir. Então vocês imaginem essa cena, imaginem essa mulher apressada para declarar o seu amor, apressada para pedir socorro, apressada para usufruir o mais que deixassem da presença daquele mestre, que ela certamente já conhecia, e chorando e enxugando os pés dele, que estavam cheios de poeira. Isso é muito importante, a gente vai ver na próxima aula, estavam cheios de poeira,
né? Mas beijando esses pés, misturado com lágrima, misturado com cabelo, misturado com perfume, cobrindo de beijo, aquela loucura de amor. É assim. Quando a gente encontra Jesus ressuscitado, quando a gente vê quem é Deus, a gente vê também quem somos nós. E esse encontro da verdade sobre Deus, que é amor, ele não só entra devagarzinho no nosso coração, essa verdade explode a nossa alma. E nesse trecho precioso de Lucas, o que nós vemos é a explosão de amor da alma da pecadora, da Maria de Magdala, que logo entendeu que exatamente porque ela era pecadora é que Jesus tinha vindo para ela. Nosso tempo acabou, infelizmente, mas a gente vai, ainda num segundo momento, a gente vai continuar na segunda aula, né? Nós vamos continuar a ler esse texto e ver a beleza do encontro do amor de Deus, que é a verdade, com uma alma sedenta de sentido, uma alma sedenta da verdade, uma alma sedenta de Deus. Muito obrigada, Deus te abençoe e até a próxima vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.